Irmãos, bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Leremos do versículo de número 11 ao capítulo 8, versículo de número 2. Antes de fazermos essa leitura, permito-me apenas comunicar que no próximo domingo nós iniciaremos uma série de exposições no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos de Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo e da Igreja, para o avanço do reino de Deus. O meu objetivo com essas exposições é que tanto eu e você aprendamos não apenas acerca da natureza da igreja cristã, o que é a igreja cristã e o que é o testemunho cristão, mas que de fato nós aprendamos o que significa um compromisso com o avanço do reino, para ver se esse reino tem avançado em primeiro lugar dentro do meu coração e se eu tenho sido de fato agente do reino na sociedade na qual Deus me colocou. Então no próximo domingo iniciaremos esta série de exposições no livro de Atos, que a intenção é que prossigamos dessa forma até mesmo até o final de novembro, quando voltaremos as nossas atenções para uma outra temática, por assim dizer. Daqui a 2 domingos também, nós teremos uma oportunidade de receber algumas pessoas, novos membros na igreja. Alguns virão por transferência, adesão, eles já foram batizados, comungaram em outras igrejas, estão vindo para a nossa igreja. Nós teremos a oportunidade de receber alguns também por profissão de fé e batismo. São pessoas que não eram membros de nenhuma outra igreja e esta será a primeira membresia eclesiástica daquelas pessoas. E eu sempre, nessas ocasiões, eu gosto de enfatizar a importância da igreja na acolhida, especialmente para aqueles que estão chegando. Se uma pessoa chega à tua casa e ela não é bem recebida, provavelmente ela levará uma imagem ruim a seu respeito e a respeito daquela casa. Para esses de profissão de fé e batismo, a maneira como eles serão recebidos, a forma como eles serão abraçados por esta igreja é tão importante para a vida cristã deles, que a Escritura Sagrada diz assim: assim como vós fostes acolhidos em Cristo, acolhei também a outros. Olha que coisa! Não diz como você foi acolhido na igreja de origem, porque provavelmente alguns de vocês tiveram uma experiência negativa lá. Mas diz assim: assim como vós fostes acolhidos em Cristo, acolhei também a outros irmãos. Eu gostaria que você orasse e que desde já estivesse se preparando para aquela ocasião muito festiva na nossa igreja. Por gentileza, Hebreus capítulo de número 7, do versículo de número 11 até o capítulo 8, versículo de número 2. Diz assim o texto: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porque se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma,
E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos sumo sacerdote, tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus bendito, porque Jesus, nesse exato momento, representa a cada um de nós, levando o nosso nome, a tua presença, à sala da majestade, e Ele mesmo intercede por nós nesse exato momento, apresentando a sua justiça, a fim de que a justiça dele seja atribuída sobre mim e sobre os meus irmãos, a fim de que o perdão dos pecados seja de fato concedido a todos nós, para vivermos nova vida perante o Senhor, porque Jesus é o nosso advogado, Ele é aquele que nos representa na tua presença. Ó Deus, dá-nos graça para compreendermos essa verdade nesta manhã, e dá-nos graça para vivermos de acordo com essa verdade durante essa semana e nos dias por vir. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Nada é mais eficiente para fortalecer a mim e a você diante dos problemas, das dificuldades, das batalhas que nós temos na vida diária, do que saber que a nossa causa não está perdida. Se eu e você imaginássemos que nós não podemos ganhar a causa, que a causa está totalmente perdida, nem mesmo ânimo nós teríamos para continuar lutando. Nós entregaríamos a nós mesmos, nós nos renderíamos, nossas forças ficariam entregues e nós não continuaríamos lutando. Não existe consolo maior para mim e para você aqui sobre a face da terra do que a certeza de que existe alguém maior que luta por nós, que batalha por nós e que advoga a nossa causa, aquele que nos representa diante do próprio Deus. Não existe nada mais confortável de saber que, mesmo em meio às nossas lutas diárias, nós não estamos sozinhos. Há uma voz que se levanta por mim e por você, diante de Deus, continuamente. E essa voz é nada mais, nada menos do que a voz do Senhor Jesus Cristo, que vive para interceder por aqueles que se chegam a Ele. Na verdade, em resumo, essa é a mensagem que o escritor da carta aos Hebreus quis, através desse texto, comunicar aos seus leitores. Ele já havia falado que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Em vários textos anteriores, capítulo de número 3, capítulo 4, capítulo de número 6, ele já havia falado que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E agora ele vai explicar
como Jesus Cristo é sumo sacerdote e qual é a relevância que isso tem para mim e para você, como teve também para os leitores originais dessa carta. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai descobrir algumas coisas bem interessantes. Os leitores originais dessa carta eram judeus que haviam abandonado o judaísmo e haviam sido convertidos ao cristianismo, haviam sido convertidos a Cristo Jesus. E depois daquela conversão, eles suportaram muitas aflições. O fato deles terem abraçado a nova fé, o fato deles se chamarem agora não apenas de judeus do judaísmo, mas judeus cristãos, trouxe sobre eles inúmeras tribulações. No capítulo 10, o escritor chega ao ponto de dizer o seguinte, que eles suportaram lutas e sofrimentos, eles eram expostos como que em espetáculo para as pessoas, eles tiveram o espólio dos seus bens, que lhes foram tirados, arrancados. E se você se lembrar que eles eram judeus, você vai observar que posses para eles era muito importante. Era alguma coisa muito importante. Eles tiveram os seus bens tirados de suas mãos, entregues para outros, e eles suportaram isso, e o texto ainda diz que eles suportaram e aceitaram, inclusive com alegria. Mas o tempo estava passando e a tribulação e as pressões, as dificuldades, elas se intensificavam. Por isso, alguns dos leitores originais dessa carta pensavam já em abandonar a nova fé. Eles pensavam em abandonar Cristo. Eles pensavam em deixar a fé cristã. O escritor escreve essa carta justamente para motivá-los a continuar, a perseverar. Ele escreve dizendo, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ele escreve dizendo, olha, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos aqueles que conservam a fé para a conservação da própria alma. Ele escreve nessa perspectiva. De fato, a carta aos Hebreus, ela não é aquele grande compêndio de teologia, mas ela é uma carta de aconselhamento pastoral. É um pastor vendo alguns irmãos sofrendo intensamente pelos problemas, pelas dificuldades e lutando contra essas dificuldades, ele resolve escrever essa carta para confortar essas pessoas que estão aflitas no seu dia a dia. Então é uma carta de aconselhamento pastoral. No último capítulo dessa carta, o próprio escritor, ele diz que ela é uma palavra de exortação, uma palavra de consolo. E é essa palavra de consolo, no cerne dessa palavra de consolo, ele deixa bem claro para os seus leitores que o maior consolo que eles poderiam ter seria a certeza de que eles possuem alguém que os representa diante de Deus e que intercede por eles continuamente. É o versículo de número 25 que nós lemos. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o cerne dessa mensagem. Esse é o cerne desse texto. E para que eu e você compreendamos bem esse texto, é importante nós entendermos a palavra que aparece aqui muitas vezes, a palavra sacerdote. Porque essa palavra ela parece um tanto arcaica para nós. Normalmente nós estamos dispostos a pensar em sacerdotes como aquelas civilizações antigas, nas quais existia uma pessoa, uma autoridade religiosa, muitas vezes em algumas ele era chamado até mesmo de xamã, que representava aquele povo diante do Deus a que eles adoravam. Alguns de nós que estamos mais familiarizados com a leitura bíblica, nós podemos lembrar do Antigo Testamento e ver que no Antigo Testamento existiam os sacerdotes e existia um que era chamado de o sumo sacerdote. E esses sacerdotes, continuamente, especialmente o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo ou no templo, e a própria vestimenta desse sumo sacerdote, ela era totalmente diferente da vestimenta das outras pessoas ali nas tribos de Israel. Ele tinha
um peitoral de ouro com pedras preciosas, e no nome dessas pedras, em cada pedra preciosa, o nome de uma das tribos, ou seja, ele representava as tribos diante de Deus nominalmente. Ele entrava naquele tabernáculo para oferecer sacrifícios em prol daqueles a quem ele estava representando, e depois ele sairia do tabernáculo e ele abençoaria aquelas pessoas. Esse era o sumo sacerdote lá na época do Antigo Testamento. E você pode dizer, mas olha, eu não preciso mais de um sacerdote assim. Nós somos pessoas mais evoluídas. Nós somos pessoas desenvolvidas, nós não precisamos de um sacerdote. Talvez a melhor palavra, e a palavra que é empregada para Jesus aqui é justamente a palavra sacerdote, mas talvez uma palavra mais próxima, minha e sua, para compreendermos sobre o que o autor está falando, seria a palavra advogado. Aquele que advoga a nossa causa. Quando você necessita de um advogado, se o advogado é bom, ele te representa de uma maneira boa. Se o advogado é ruim, você está perdido, e a tua causa também, não é? Quantas vezes eu e você temos o dissabor de contratar alguém para nos representar em um tribunal, e eis que na representação nós perdemos, o camarada não fez o trabalho corretamente, vai-se o nosso dinheiro, vai-se a esperança que se adia faz adoecer o coração, como diz a Escritura Sagrada, e muitas vezes, dependendo da situação, ainda fica uma raiz de amargura, que nós temos que pedir a Deus que nos livre dela, para que ela não aumente, se torne uma árvore de amargura, correto? Mas o advogado, ele é nada mais, nada menos do que alguém que nos representa. Ele representa a nossa causa, ele representa-nos diante ali do juiz, ele representa-nos naquele tribunal. O sacerdote do Antigo Testamento era aquele que também representava o povo. Então, quando esse texto aqui fala acerca de Jesus Cristo como o sumo sacerdote, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, aquele que nos representa diante da sala da majestade, diante da sala do trono celestial. Ele foi elevado acima dos céus, na presença de Deus e à destra de Deus. Agora, como diz o versículo de número 1 do capítulo 8, à destra de Deus, ele defende os filhos de Deus. À destra de Deus, ele advoga a causa dos filhos de Deus. À destra de Deus, ele representa os filhos de Deus diante do Pai, nominalmente, a mim e a você. Portanto, nesta manhã eu gostaria de meditar sobre Jesus, o nosso eterno representante. E para você compreender a importância dessa verdade, estava ouvindo um pregador britânico, Stuart Elliott, falando sobre esse mesmo assunto, quando ele diz assim: se quisermos qualquer progresso na vida cristã, precisamos entender o que significa ter Jesus como nosso sumo sacerdote. Para você fazer qualquer progresso na sua caminhada com Cristo, você necessita compreender essa verdade. E para compreender essa verdade, eu gostaria que nós entendêssemos nessa manhã, em primeiro lugar, por que é que nós precisamos de um representante? Em segundo lugar, por que Jesus é o melhor representante que alguém poderia ter? E em terceiro lugar, que diferença isso faz na minha vida diária, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos? Que diferença isso faz para mim e para você? Então, em primeiro lugar, por que nós precisamos de um representante? Quando o escritor dessa carta escreve esse texto, ele explica para os seus leitores que Jesus Cristo era um sacerdote superior aos sacerdotes levitas. Aquilo era um problema para muitos judeus, por algumas razões. Em primeiro lugar, Jesus veio da tribo de Judá, está escrito no versículo de número 13 e versículo de número 14. A tribo de Judá não era uma tribo de onde as pessoas sairiam para se tornar sacerdotes. A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. A tribo de Judá era uma tribo de onde saíam reis. O rei Davi, o rei Salomão e outros reis. Josias. Judá era uma tribo que oferecia reis para Israel. Levi
era uma tribo que oferecia sacerdotes para Israel. Jesus nasceu da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então, o leitor original dessa carta já teria que compreender por que o escritor está dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E simples, a maneira como o escritor explica é que Jesus, ele pertence a uma ordem que é uma ordem sacerdotal superior à ordem dos levitas. Os levitas eram descendentes de Abraão, mas antes dos levitas nascerem, antes mesmo de Levi, que era o patriarca, bisneto de Abraão, nascer, havia um outro sacerdote. Havia um sacerdote chamado Melquisedeque. E esse sacerdote chamado Melquisedeque, em uma determinada ocasião, ele se encontrou com o próprio Abraão. Gênesis capítulo 14. E quando ele se encontrou com o próprio Abraão, Abraão reconheceu que ele era sacerdote e entregou para ele os dízimos de tudo aquilo que ele havia adquirido depois de uma batalha, depois de uma luta. Ele trouxe todos os seus espólios, toda a riqueza, e ele separou o dízimo daquilo e entregou para esse sacerdote chamado Melquisedeque. Melqui significa rei, Zedeque, Salém, rei de paz, ou rei de justiça. Então esse Melquisedeque recebeu aqueles dízimos de Abraão, e naquele exato momento Abraão reconheceu que a ordem de Melquisedeque era uma ordem sacerdotal. Quando o escritor da carta escreve, ele diz assim no versículo de número 17, citando, ele não está inventando, ele está citando um salmo de número 110, e ele diz que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo que assim como Melquisedeque não tem genealogia na Bíblia, não se ouve falar sobre o pai ou a mãe de Melquisedeque, não se ouve falar sobre o começo e o fim de Melquisedeque, Jesus também é aquele que é eterno, vive eternamente. Ele é um sumo sacerdote semelhante àquela figura histórica lá de Gênesis 14, e no versículo de número 24 diz que ele é o sumo sacerdote que permanece para todo sempre. Em outras palavras, quando o escritor faz isso, ele deixa bem claro agora para o leitor que não é impróprio pensar em Jesus Cristo e até mesmo adorar Jesus Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. Você vai dizer, mas tudo bem, isso explicou para o leitor original, que eram judeus. Isso não explica para mim por que eu preciso de um representante. Eu sou um leitor contemporâneo. Eu não conheço muito sobre tribo de Judá, sobre tribo de Levi, e de Melquisedeque eu só entendo algumas poucas vezes que o nome dele é mencionado na Bíblia Sagrada. Como eu e você podemos ficar convencidos de que nós de fato necessitamos de alguém que advoga a nossa causa? Por que eu não posso representar a mim mesmo? Tem duas coisas muito importantes aí nesse texto. Primeiro, essa palavra que é utilizada aí várias vezes, no versículo de número 11 ela aparece, no versículo 19 ela aparece, depois no versículo de número 28 aparece, a palavra perfeição. No versículo 11 diz, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, versículo 19 diz que aquele sacerdócio nunca aperfeiçoou coisa alguma. E agora no versículo de número 28 diz que Jesus Cristo, ele é sacerdote perfeito para sempre. Por que nós precisamos de alguém que nos representa? Em certo sentido, porque eu e você, nós vivemos sempre a busca de uma perfeição. Não sei se você já parou para considerar que a humanidade busca o corpo perfeito, o trabalho perfeito, a paga perfeita, o lazer perfeito, a família perfeita, a vida perfeita, o time de futebol perfeito e qualquer assim. Nós buscamos e nós almejamos a perfeição. E muitas vezes, nessa busca pela perfeição, nós temos que nos justificar em tudo que nós fazemos. Quando nós falamos acerca de nós quando nós
nos referimos a nós mesmos, nós queremos mostrar que nós somos melhores para dirigir, nós somos bons no trabalho que nós fazemos, nós somos bons no convencimento de alguém, bons vendedores, bons pais, boas mães, bons filhos. Nós estamos sempre desejando justificar a nós mesmos. Quando o filho tem um boletim escolar bonito, ele logo traz para o pai, ele mostra, ele diz: veja, pai, que coisa linda. É claro que quando ele não tem, ele esconde, ele dá o sumiço desse negócio para justificar a si mesmo, porque ele não quer se condenar. Não é? Então, todos nós, e é interessante que na infância nós queremos provar que nós somos crianças melhores do que as outras, é uma competição terrível. Na juventude também nós queremos provar, na fase adulta, e não muda. Estamos sempre querendo mostrar o nosso valor, a nossa importância, a relevância das nossas decisões. Por quê? Porque nós almejamos a perfeição. Nós desejamos algo que seja perfeito. E nós conseguimos olhar ao nosso redor e ver o que existe de errado. Às vezes nós não vemos o que existe de errado dentro de nós, mas nós conseguimos ver o que existe de errado fora de nós. Completamente. Nós vivemos sempre para provar o nosso valor. É como aquele filme Carruagens de Fogo, onde tem um dos atores, aquele que é judeu, Harold Abrahams. Ele diz mais ou menos, no momento do filme, ele diz assim: levantarei os meus olhos e olharei para aquele corredor, e eu tenho 10 segundos naquela corrida para justificar a minha existência. Mas será que isso realmente justifica? 10 segundos para o corredor justificar a existência dele. E muitas vezes eu e você temos a mesma mentalidade. Eu tenho essa oportunidade para justificar a minha existência. Veja que emprego bom que eu consegui por mim mesmo. Veja que salário bom eu adquiri por mim mesmo. Veja como minha família é melhor do que a dos outros. Mais ou menos como aquele fariseu na oração, na parábola do Senhor Jesus. Mas nós queremos constantemente justificar a nós mesmos. Você vai dizer: mas por que nós almejamos a perfeição? Por que nós desejamos tanto a perfeição? Simples. Nós somos criados por um ser perfeito. E nós somos criados para a perfeição. A Bíblia Sagrada diz que Ele colocou a eternidade dentro do meu coração. E por causa disso eu almejo a perfeição. O meu problema não é desejar a perfeição. O meu problema é que muitas vezes eu me contento com menos. Eu me contento com coisas que estão aquém daquele que é perfeito. Com relacionamentos que estão aquém do relacionamento com aquele que é perfeito. Nós somos criados pela perfeição. Agora, vejam bem que ironia. Ainda que alguém negue a Deus com sua mente, o seu coração sabe que Deus existe, o seu coração almeja a perfeição. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas, nesse almejo pela perfeição, sabe o que acontece? Não existe nenhum sistema aqui sobre a face da terra que conduz a mim ou a você à perfeição. E esse é o segundo ponto do escritor. Ele menciona o sistema levita de adorações, sistema religioso de adorações lá no Antigo Testamento, acompanhado com sacrifícios, rituais, de sangues aqui e ali. Ele menciona aquele sistema e ele diz assim no versículo de número 11: aquele sistema não consegue conduzir alguém à perfeição. Era um bom sistema, é um sistema que foi baseado na lei de Deus. Os sacerdotes, eles eram constituídos de acordo com a lei de Deus, mas não era um sistema que podia aperfeiçoar alguém. Versículo 19 diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por isso que houve a necessidade de vir um outro representante, Jesus Cristo. Era um bom sistema, mas mesmo aqueles que estavam praticando rituais, sacrifícios ali, eles só eram aperfeiçoados na esperança do Cristo que viria, e não no sistema em si. Dessa forma, o escritor diz que aquele bom sistema, ele era transitório. Versículo de número 12, ele tinha origem terrena.
Quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei. Ele mudava, ele era mutável, ele era transitório. O texto ainda diz que aqueles sacerdotes, eles eram humanos. E a maneira de alguém se tornar um sacerdote era de acordo com uma genealogia, por isso que ele chama aquilo de um sistema, de um esquema carnal, não no sentido de ser mal, mas no sentido de ser uma substituição genealógica, versículo de número 16, constituído não conforme a lei de mandamentos, ou conforme a lei de mandamento carnal. Era assim aquele sistema. O de Cristo não, ele é conforme o poder da vida indissolúvel. Aquele sistema era um sistema onde os sacerdotes eles eram impedidos de continuar porque eles morriam. Arão morreu, os filhos deles morreram, outros, Eli também morreu, outros sumos sacerdotes morreram, então eles eram impedidos de continuar. Aquele sistema era um sistema onde os sacerdotes humanos eles tinham que oferecer sacrifícios, primeiro por eles mesmos, porque eles também eram pecadores, para depois eles oferecerem sacrifícios para outras pessoas. De fato, aquele sistema não poderia dar o que o coração humano anela, necessita e deseja. E qualquer sistema terreno não produz a satisfação perfeita. Você pode pegar um sistema que seja ele religioso, ou você pode pegar um sistema que seja ele de entretenimento, ou um sistema político, e você vai encontrar a pessoa, ela imagina que agora ela encontrou a razão para viver, a razão para lutar, ou um sistema filosófico, por exemplo. Mas nenhum sistema terreno consegue satisfazer o anelo que o coração humano tem por algo que é perfeito. Aquele mesmo autor do filme, aliás, aquele mesmo ator do filme Carruagens de Fogo, ele diz assim, o Harold Abrahams: eu estou sempre desejando algo, buscando e nem sei o que eu estou procurando. Assim é o ser humano, está sempre buscando algo, e algumas pessoas pensam ter encontrado, finalmente eu encontrei, nesse entretenimento eu encontrei a razão para a minha existência, até que ele chega à conclusão que diz: que desperdício, que coisa horrível. Outros pensam nesse sistema político, nesse partido político, eu encontrei, me identifiquei, a minha própria identidade está ali. Até que ele percebe que é transitório. E tudo começa a desmoronar. E a esperança que se adia faz adoecer o coração. Deus nos criou para Ele. E eu e você só encontraremos o perfeito relacionamento, a vida perfeita e a paz perfeita na comunhão com Ele. É por isso que aqui na terra nós não temos um representante que satisfaz, conduz à perfeição. Então nós necessitamos de Jesus como nosso advogado, como aquele que advoga a nossa causa. Em segundo lugar, por que Jesus é o melhor representante então? É engraçado que quando eu e você olhamos aqui, o escritor diz, no versículo de número 24 e 25, que o sacerdócio de Cristo, ele é imutável, ele não muda. Jesus vive sempre para interceder e advogar por aqueles que se chegam a Ele. Ele é eterno. E Ele coloca que o sacerdócio de Cristo, ele é superior. E Jesus é o nosso representante superior, Ele é o nosso advogado superior. Por quê? Em primeiro lugar, versículo de número 17, ele diz: porque Jesus pertence a uma ordem superior de sacerdotes. Levi, ele era só sacerdote. Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Levi era terreno, era humano, transitório. A ordem de Melquisedeque é eterna. Jesus, então, é o melhor representante que alguém poderia ter, porque Jesus é eterno. E é por isso que no versículo 19 ele diz assim, que a partir desse exato momento se introduz esperança superior de chegarmos a Deus. Por meio de Jesus Cristo, eu e você podemos ter essa esperança superior de ter essa comunhão com Deus, essa intimidade com o Senhor Deus, esse relacionamento com Ele.
Porque não se trata de um sistema terreno, mas se trata de uma ordem superior. Em segundo lugar, o texto diz que Jesus foi estabelecido como sacerdote firmemente, por meio de um juramento. Inclusive, no versículo de número 16, até o versículo 21, nós não iremos ler todo ele, mas o versículo 21 diz que esse Jesus Cristo, por meio de um juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Interessante porque a Bíblia Sagrada diz que Deus jurou 2 vezes. Primeiro, quando ele falou com Abraão, não tendo ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por ele mesmo e disse para Abraão, eu vou dar a ti uma grande descendência, Abraão. E Deus cumpriu o juramento. E agora, quando ele coloca Jesus Cristo como representante superior, meu, seu, ele faz isso também por meio de um juramento. Deus jurou, e o sacerdócio de Cristo Jesus foi estabelecido firmemente por aquele que não pode mentir. Não por meio de uma ordem genealógica, meu pai era sacerdote, meu avô era sacerdote, meu pai era sacerdote, eu serei sacerdote, meu filho será sacerdote. Não por meio de uma ordem genealógica, mas por meio de um juramento divino. Deus jurou e disse, tu serás sacerdote para sempre. Portanto, ele é um representante, ele é um sacerdote, ele é um advogado superior a qualquer que poderia existir. Em terceiro lugar, o sacerdócio de Jesus possui uma duração mais longa do que a dos outros sacerdotes. Já observou isso? Versículo de número 23. Aqueles são feitos sacerdotes por um número maior, porque eles são impedidos pela morte de continuar, eles morrem. Este, falando de Jesus, entretanto, porque continua para sempre, o seu sacerdócio ele é imutável. Então, ele possui uma duração mais longa, ele não é interrompido sobre a morte, porque Jesus triunfou da morte. Ele não é interrompido pela enfermidade, porque Jesus ressuscitou, está glorificado. Ele não é interrompido por qualquer sistema, situação adversa, porque Jesus é todo poderoso. Então, ele é sacerdote eterno e vive eternamente para interceder por aqueles que se chegam a ele. Em quarto lugar, o sacerdócio de Cristo é superior, porque Cristo exerce o seu sacerdócio no céu, enquanto que aqueles lá do Antigo Testamento exerciam aqui na terra. É engraçado isso, porque lá no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele colocava toda a sua roupagem, realizava o sacrifício, entrava no tabernáculo ou no templo, e aquele tabernáculo e aquele templo era apenas uma figura do que existia no céu, da sala da majestade, do trono de Deus. E ele entrava naquele tabernáculo que era uma figura do que havia nos céus. Agora veja, onde foi que Jesus entrou? No versículo de número 26. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não há necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer sacrifício por si. Olha o versículo 1 do capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele não entra no santo dos santos aqui na terra, mas ele adentrou nos céus, à destra de Deus, e ali, diante da face do Pai, ele advoga a minha causa. E ele advoga a tua causa. Ele não diz mais ou menos assim, Pai bendito, o senhor está vendo o Valdeci? Por favor, perdoa. Ele prometeu ser melhor dessa vez. Por favor, vai, o senhor é gracioso, faz isso. Não, ele não precisa mais fazer isso. Ele simplesmente diz, Pai, foi por ele que eu morri. E por ele que meu sangue foi vertido, uma vez por todas. Perdoa. Uau! Que diferença isso faz. Pai, eu tomei sobre mim os pecados dele, para que a minha justiça agora seja depositada sobre ele.
olha para ele, como se o Senhor estivesse olhando para mim. Faz toda a diferença. É um representante superior que se assenta à majestade dos céus. Em último lugar, Jesus é o sumo representante, o supremo representante, meu e seu, porque o sacerdócio dele é mais eficaz do que qualquer outro. Verso de número 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu gosto muito dessa expressão, pode salvar totalmente, porque o texto aqui não diz, portanto, ele pode possibilitar a salvação de alguém, mas a salvação dependerá do esforço daquela pessoa. Não diz isso. Ele não é que ele pode possibilitar a salvação, ele pode salvar totalmente. O que ele faz de uma vez por todas. O texto é claro, dizer que ele pode não apenas conceder o perdão para os meus pecados e os seus pecados, mas ele pode também atribuir a mim e a ti a justiça dele. Salvação não é apenas uma questão negativa, meu irmão, minha irmã, na qual Deus remove os meus pecados. Ele remove os meus pecados, mas Ele me dá a justiça dele, Ele me dá a justiça de Cristo Jesus. E eu posso sair e me apresentar diante de Deus, dobrar os meus joelhos, orar ao Senhor Deus, dizendo, Deus bendito, olha para mim, como o Senhor olha para o teu filho primogênito, porque ele não é mais o filho unigênito, eu agora sou filho também. Olha para mim, como o Senhor olha para o seu filho primogênito, e pela justiça dele, é que eu me aproximo de ti, é que eu coloco essa minha petição, é que eu suplico graça nesse momento para enfrentar essa dificuldade que eu estou enfrentando. É no nome dele, é pela justiça e a retidão dele. Que diferença isso faz então, em último lugar? Primeiro, por que eu preciso de um representante? Porque você deseja a perfeição e aqui na terra você não encontra nenhum sistema e nenhuma pessoa aqui na terra que consegue dar aquilo que o seu coração anela. Só Jesus. Só Jesus. Segundo lugar, por que Jesus é o representante superior? Por todas essas 5 razões mencionadas pelo escritor da carta e resumidas aqui para nós nessa manhã. Terceiro e último lugar, que relevância isso tem para a minha vida? Que relevância isso tem para a sua vida? Você vai sair daqui a pouco desse local de culto. Você vai voltar para a sua casa. Você vai encontrar com seus amigos. Amanhã, na segunda-feira, provavelmente você vai para o trabalho, interagir com outras pessoas, com seus vizinhos. Que diferença faz saber que você tem um representante eterno em Jesus Cristo? Em primeiro lugar, eu quero que você se lembre que Jesus Cristo, como seu representante, Ele não é apenas o meu exemplo. Existem muitos cristãos que eles olham para Jesus apenas como Jesus fosse o exemplo da vida deles. E Ele o é. Mas não é apenas o meu exemplo. Ele não é apenas o seu exemplo, Ele é o nosso substituto. Ele nos substituiu. Ele recebeu sobre si a ira de Deus. E quando Ele recebeu a ira de Deus sobre si por causa dos meus pecados, Ele me substituiu ali naquela cruz, por causa dos meus pecados e dos teus pecados, Deus virou as costas para Jesus naquele exato momento. Eu não sei se você já refletiu sobre isso. Quando eu e você perdemos alguém que nós amamos, a nossa vida fica tão vazia, não fica? Tem pessoas que a vida delas fica vazia quando elas perdem o animal de estimação que elas têm. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, há um vazio. Quando o relacionamento que nós prezamos tanto, quando ele é quebrado por alguma razão,
nós ficamos desorientados. Quando alguém a quem nós investimos tanto tempo, cultivamos, se afasta de nós, às vezes nós ficamos até aflitos. E Jesus Cristo, que sempre teve comunhão eterna com o Pai, perfeita com o Pai, e que não foi por causa dele que quebrou aquela comunhão, mas por causa dos meus pecados que estavam sobre ele, naquele exato momento, o Pai lhe volta as costas, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Desamparado por aquele que nunca o havia desamparado, que nunca havia virado as costas, com quem ele nunca havia rompido relação, nunca, mas por causa dos meus pecados, dos seus pecados, naquele momento, a relação é rompida. E ele me substituiu naquele momento amargo, e agora ele me substitui neste momento, no trono, na sala de Deus. E ele diz: foi por ele, Pai, foi por ela, Pai. Jesus não é apenas o seu exemplo, ele é o seu substituto. Deus se relaciona com você somente por meio do seu substituto, somente por meio de Jesus. Em segundo lugar, é importante que você se lembre que em Cristo nós temos uma nova identidade. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que estão sem Cristo, eles estão sem Deus e sem esperança no mundo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são chamados amados do Pai. Eles são chamados filhos e filhas de Deus. É uma nova identidade que eles recebem agora. Aqueles que estão sem Cristo, no juízo eterno, eles ouvirão aquela expressão: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. E aqueles que estão em Cristo, eles serão chamados benditos. É uma nova identidade. Eu e você, nós não precisamos mais provar o nosso valor para Deus. Eu não tenho que mostrar o meu boletim escolar para Deus, para ver se Deus me ama mais ou me ama menos. Porque Deus me ama totalmente em Cristo Jesus. Deus não pode te amar mais e Deus não pode te amar menos, porque Ele já te ama completamente em Cristo Jesus. Completamente em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo nós temos uma nova identidade, nova dignidade. Essa é a segunda coisa que eu queria que você se lembrasse. A terceira coisa que eu queria que você se lembrasse é que em Jesus Cristo nós temos uma esperança superior. Versículo de número 19 diz que se introduz uma esperança superior. Isso aqui motiva, aliás, isso deveria diminuir em mim e em você o desencorajamento. Sabe quando muitas vezes nós nos sentimos assim desencorajados, abatidos? Será que vai dar certo? Tem esperança para isso? Será que vai funcionar? Se Jesus é o meu e o seu representante, deixa eu apenas dizer uma coisa interessante para você: Ele nunca perdeu nenhuma causa. E não é a minha causa e a sua causa que Ele vai perder. Isso diminui o desencorajamento. Ele advoga uma causa. Se Jesus é aquele que nos representa, Ele intercede continuamente por nós. E nesse exato momento, Ele ora por mim e por você. Ou seja, aqui deixa eu colocar uma coisa bem interessante para mim e para você, que muitas vezes nós ficamos devastados pela crítica. Sabe quando você recebe uma crítica e aquilo acaba contigo? Às vezes é uma crítica assim, tola, de alguma coisa que você fez, de algo que você falou, e as pessoas começam a rir e a brincar e ver como que você falou errado. Você queria falar que a casa foi pintada e você disse que a casa foi tintada. Você queria falar iogurte e você fala iogurte, alguma coisa assim. As pessoas fazem daquilo uma piada e riem de você. Você fica devastado e você fica abatido.
Sabe por que você fica devastado e abatido? Isso é orgulho, querido. Orgulho e sentimento de inferioridade é a mesma coisa. Você está olhando demais para você mesmo. Você está querendo provar o seu valor. Está querendo provar que você é o bom. Quando alguém critica um trabalho que você faz, e você acha que criticando aquele trabalho, a pessoa está criticando você como pessoa. Isso é orgulho, querido. É orgulho. Quando você apresenta um sermão e a pessoa diz: pastor, esse sermão foi como uma espada, comprido e chato, né? E você sai para casa desanimado, arrasado. Isso é orgulho, querido. Isso é soberba. Você está olhando demais para você mesmo. Você ainda quer a aprovação dos homens. Olhe para aquele que intercede por você continuamente, e você será menos devastado pelas críticas. Em último lugar, saber que Jesus é o nosso representante deveria nos encorajar mais e mais para enfrentar os obstáculos. Ele é aquele que está na presença de Deus, no verdadeiro santuário. Ele é aquele que intercede por nós. Deixe-me dar um exemplo para vocês. A Bíblia Sagrada fala de um jovem diácono, pregador, que foi um mártir. E naquele momento em que Estevão havia pregado, proclamado a palavra de Deus, as pessoas acusaram Estevão de blasfêmia, porque Estevão colocava diante delas o pecado da rebeldia, da transgressão delas, e elas podiam, mediante aquela pregação de Estevão, se ver como se fosse um verdadeiro espelho que estava sendo erguido ali, pelas palavras daquele jovem pregador. E elas pegam pedras e gritam blasfêmias e começam a lançar naquele jovem, e naquele exato momento, aquele jovem tem uma visão dos céus abertos, e à destra de Deus, Jesus Cristo. E ele é encorajado, não apenas para pregar, não apenas para morrer, mas inclusive para orar. Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu não sei quão grande é a dificuldade diária pela qual você passa, e eu não conheço as suas lutas. Deus conhece. Mas não existe nenhum consolo maior para mim e para você nessa terra do que sabermos que nós não estamos sós, que tem alguém que advoga a nossa causa. Agora permita-me dizer uma última coisinha. Se Jesus ainda não é o teu representante único, se você ainda se agarra a santos, tradições, rituais, Exus e qualquer outra coisa, ou a si mesmo, você não tem nenhum desse consolo. E a minha palavra para você é: arrependa-se agora mesmo, venha para Cristo e assuma um compromisso pessoal com Ele. Se Jesus já é o seu representante, a minha palavra para você, ela é não apenas de encorajamento, mas de desafio. Desfrute das bênçãos que Deus tem para você, porque o seu representante é advogado supremo. É na justiça dele que eu e você nos achegamos diante de Deus. Ele é poderoso para nos salvar.